Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, de rosa mais uma vez, né? A gente está aí encerrando um mês do Outubro Rosa. Eu acho que a gente tem essa incumbência, né? Nos meios de comunicação, de tratar isso com a responsabilidade que o assunto merece. E vir de rosa é uma obrigação, principalmente para mim, que sou apresentador, para a gente poder despertar isso nas pessoas, né? Para que as mulheres, principalmente, tenham esse cuidado e tente, pelo menos, se prevenir da melhor maneira possível, né? A gente sabe que nas periferias é um pouco mais complicado, para as pessoas de baixa renda também é um pouco mais complicado, mas eu acho que a ideia do programa é justamente levantar essa bola, né? E levantar esse assunto que atinge todas as classes sociais, né? Mas tem uma classe que é um pouco menos informada, que precisa um pouco mais de atenção, não só do Estado, mas também dos meios de comunicação. Sejam todos bem-vindos aqui no Cultura Geral. É um prazer estar aqui todos os dias à tarde fazendo um programa ao vivo para todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouco de nutrição na terceira idade e também do câncer de mama. A gente está recebendo aqui minha grande amiga, a doutora Simone, mais uma vez. Simone, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. O programa com a gente é bom que ele vai andando, a gente nem percebe, né, doutora? Vai rendendo. Vai rendendo. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E é muito importante ter você aqui para nos orientar mais uma vez. Que eu puder, estarei sempre orientando. Doutora Maria, não me chama de doutora, não, dispensa, né? Maria Cristina, seja muito bem-vinda aqui, nutricionista, para a gente poder tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto muito pertinente, né? Essa questão da nutrição na terceira idade. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite. Doutora Simone, o que nós podemos dizer e como é que a gente pode enxergar a nutrição na terceira idade? Bom, é bem interessante, né, o tema. Eu achei super válido quando você propôs estar conversando sobre isso. A gente percebe várias modas, né, que vêm, outras vão. E fica aí a questão do que vale a pena, o que a gente tem que realmente fazer, o que a gente tem que realmente seguir. Eu sou muito a favor do equilíbrio para tudo na vida, sabe, Betão? Inclusive na alimentação. E às vezes a gente vê algumas modas, né? Low carb, jejum prolongado, todo mundo tem que fazer, quem que é que tem que fazer, quem que não tem que fazer. E quando a gente trabalha com o idoso, as coisas são muito mais delicadas. A gente não pode pegar vamos dizer, uma receita pronta, né, de uma nutrição que dá certo para todo mundo. O idoso não é todo mundo. O idoso ele já tem as particularidades dele, até pelo processo de envelhecimento, né? Alteração de papila gustativa, que interfere aí no como que ele vai receber esse alimento na boca, o uso de prótese, se tem dente ou se não tem dente, se tem prótese, se está adaptada ou não está adaptada, se ele vai conseguir deglutir. Olha quantas interferências tem para simplesmente chegar e num papelzinho ter todos os alimentos, né, que ele vai poder ou não vai poder comer. Então é muito importante. A alimentação é a base do nosso corpo. Eu costumo falar com os meus meninos, né, que são pequenos, que a gente começa a saúde pela boca, pelo que a gente come, né? A nossa estrutura, o nosso organismo, ele precisa de alguns nutrientes para se formar. Casa não tem que ter tijolo, o organismo também tem que ter nutrientes em conjunto para poder funcionar. Então a nutrição é a nossa base, é a base da nossa saúde, né? Então pensando em prevenção de doença, todas, se você perguntar qual doença que não tem nenhuma associação com alimentação, nossa, tem que parar para pensar aqui em alguma, porque a maioria vai ter, porque depende do nosso corpo, e o nosso corpo é o alimento que a gente come. Maria Cristina, como é que a gente pode enxergar a alimentação na terceira idade? Como é que a gente trabalha isso com as pessoas idosas?
Na realidade, Beto, eu acho que essa preocupação ela tem que começar muito antes, né? Como a Simone falou, que ela orienta as crianças dela, né, sobre essa questão da alimentação, eu acho que ela vem muito mais precocemente. O que infelizmente acontece é que na terceira idade, né, quando nós envelhecemos propriamente e que esses sinais mais evidentes do envelhecimento vão aparecendo, é onde junto com ele vai aparecendo também o resultado dessa alimentação inadequada ao longo da vida. Eu costumo muito falar com meus pacientes que quando eles chegam, eu acredito que praticamente 90% de tudo que me aparece no consultório seria algo inevitável se tivesse sido trabalhado antes com uma orientação mais adequada. E por incrível que pareça, hoje, como a Simone falou, a gente está meio que imergido num momento em que a gente tem muita moda dentro da nutrição. E eu sempre me pergunto, o que mudou tanto? Né? Por que mudou tanto? Por que hoje nós temos que mudar tanto o nosso padrão alimentar? Né? Eu me lembro dos meus avós, dos bisavós, que vieram de uma alimentação que é uma alimentação que não é muito diferente. O que nós precisamos realmente conter o excesso dos industrializados. Então eu vejo assim que o momento do envelhecimento ele é um momento que muitas vezes ele vai precisar de um cuidado maior nosso, uma atenção maior com relação a essa alimentação, justamente porque nós vamos sofrer algumas alterações no nosso organismo, as nossas células, né, Simone, elas não vão mais ter recuperação tão rápida como tinham, nós vamos ter menos secreção de algumas enzimas, de alguns hormônios, e tudo isso prejudica um pouco mais. Então, nesse processo que é inerente mesmo e que nós esperamos, né, mas que também a gente não pode falar que é igual para todo mundo, né? Como diria minha mãe, de uma forma bem coloquial, né? Nós não somos farinha do mesmo saco. Então, tudo vai depender muito de como é que a gente envelheceu, como é que nós propomos trabalhar esse envelhecimento, se eu fui mais sedentário, se eu comi melhor, se eu preocupei mais em dormir. Então, todos esses fatores, eles vão interferir de como é que eu vou chegar nessa fase. Mas o que a gente tem em comum é que é uma fase que a gente tem que prestar muita atenção, porque é uma fase que eu já tenho uma tendência muito maior a todas essas carências, né, que são já esperadas justamente por causa dos processos de envelhecimento, de todas essas mudanças, porque o corpo, eu costumo dizer, a gente não tem rugas apenas, nós nos envelhecemos só do lado de fora, né, por dentro nós estamos consequentemente sofrendo todos esses processos, e isso obviamente tem um impacto na forma que o nosso corpo vai absorver, na forma que ele vai utilizar, que ele vai distribuir e até mesmo na forma que ele vai estar eliminando esses nutrientes. Então eu encaro assim, que é um momento muito peculiar, ele é um momento muito especial da nutrição. E eu sempre digo que são as duas pontas, né? A gente tem que ter muito cuidado com a criança, que é onde nós vamos começar a orientar, ensinar, e depois nós temos que ter uma cautela muito grande com o idoso, justamente porque ele é um público muito vulnerável, muito que tem vários fatores que podem conduzi-lo a uma desnutrição. Doutora Simone, qual a importância das vitaminas para complementar a alimentação? Bom, interessante a palavra que você usou, complementar, né? Vitaminas a gente encontra em diversos alimentos. Quando você tem uma alimentação muito restritiva, que às vezes acontece no paciente idoso, aquele paciente que mora sozinho ou mora só o casal, aí ao invés dele ir pro fogão, né, Maria Cristina, ele realmente resolve fazer um café com pão, ou então ele pega ali um arroz que dura a semana inteira. Então, quando a alimentação é muito restritiva, você começa a ter mais carência. Mas se você consegue ter uma alimentação equilibrada, não necessariamente você tem carência das vitaminas. E aí não é necessário complementar. Quando que seria necessário complementar? Existem algumas vitaminas que hoje a gente consegue dosar no sangue e avaliar e definir a necessidade. É necessário suplementar a vitamina com A, X, B, ou pela alimentação a gente dá conta, ou a gente vai ter que entrar realmente com um suplemento que seja comprimido, né, ou injetável. As vitaminas que a gente mais costuma suplementar hoje em dia, complementar quando há deficiência, não é assim para todo mundo, é a vitamina D, que está na crista da onda, a vitamina B12, que começa a ser diminuída a absorção dela com o envelhecimento, por causa de alguns processos, né, de envelhecimento do estômago, de absorção da vitamina B12, e a vitamina B, que é o ácido fólico.
tá? B6. Então são as 3 principais que a gente dosa e direciona uma reposição. As outras, é muito raro a gente ver uma complementação, né, Cris? Em relação a quando você tem uma dieta equilibrada, tá? Agora, claro, o paciente que não come há muito tempo, você começa a ter carências variadas, entendeu? Então não é assim, pacote, chega lá, vamos comprar um complexo vitamínico, um polivitamínico, né? Geralmente a gente chega na farmácia, tem um polivitamínico, tem todas as vitaminas que você precisa e você vai melhorar com esse polivitamínico. Nem sempre é a vitamina que está faltando, às vezes tem na dieta a vitamina. Ou ele não consegue absorver, ou ele não está tendo, ou ele já tem uma doença que está consumindo mais do que devia. Então, vai além disso, tá? Então, realmente a suplementação, complementação é mais restrita e ela é direcionada aos exames que a gente faz quando há deficiência. Com relação aos alimentação, com relação à perda de memória, essas coisas, a alimentação está ligada a isso, a esse fenômeno também? Extremamente. Lembra quando eu falei que o nosso organismo é formado por nutrientes? Então, desde as nossas células, qualquer uma que a gente imaginar vai ter nutriente, e nós temos as células nervosas responsáveis pelas conexões, inclusive cerebrais, que também têm componentes de nutriente. Então, quando você tem a deficiência de algum, você pode estar prejudicando a conexão entre os neurônios, entendeu? Prejudicando o funcionamento de uma forma geral do cérebro. Então, algumas vitaminas, algumas deficiências que são associadas a déficit cognitivo, deficiência de vitamina B12, que com o envelhecimento vai ficando comum, às vezes o paciente não dosa, não repõe de forma adequada, você tem um déficit, você evolui com um déficit não só sistêmico, físico, em termos de motor, mas você também evolui com um déficit cognitivo. Às vezes você consegue, na reposição, melhorar o déficit, às vezes, depois de um tempo, você não consegue nem melhorar esse déficit cognitivo, tá? Então, com certeza, a alimentação e cognição estão associadas. Doutora Maria, eu sei que é feito de caso a caso, mas na maioria das vezes, qual é o comum de faltar, qual nutriente que é comum faltar para um paciente mais idoso, assim, que às vezes a família não tem uma percepção maior e tudo, ou isso é só feito de caso a caso mesmo? Pois é, uma preocupação muito grande que a gente tem hoje, Beto. Aí a gente vai pegar, né, já começa da ponta, né? Os problemas de mastigação, a falta de salivação, que a gente chama de né, redução da saliva, que é a xerostomia, e vários outros processos que às vezes induzem o idoso à redução de alguns grupos alimentares. É muito comum a gente receber o idoso que tem dificuldade no consumo, por exemplo, de carne, né? Porque às vezes a mastigação é uma mastigação dificultada. A gente sabe que não é só a questão da prótese, né? Eu até estava lendo um trabalho, achei muito interessante, foram de alunos da PUC lá do Rio Grande do Sul, e eles fizeram um trabalho numa instituição de longa permanência, né, num asilo, e eles avaliaram, inclusive, idosos que tinham próteses completas, para ver se eles tinham alguma vantagem em relação aos outros idosos e em relação ao consumo, né, desses alimentos que são mais difíceis de mastigar, que dependem mais dessa questão mecânica. E o resultado que eles apresentaram é que eles não tiveram uma diferença tão significativa, justamente porque não quer dizer que a prótese vai dar essa melhora. Então eles perceberam que muitas vezes o idoso, ele mais comprime o alimento, né, na boca, às vezes ele forma um bolo, é muito comum na questão da carne, o idoso mastigar, às vezes ele forma, como se diz, uma buchinha e ele joga fora. E ele acha que aquilo ali foi suficiente para a nutrição dele. Então, o que a gente encontra de carências assim que são mais comuns vão ser o ferro, né? Porque a carne ainda é um dos maiores fornecedores de ferro que a gente tem. A questão da B12, porque a B12 ela é de origem animal e além de ter essa restrição do consumo, que eles têm a dificuldade no consumo da carne, tem também os fatores inerentes ao envelhecimento, que diminui a absorção, que é a dificuldade de absorção. Essa dificuldade de absorção ela acontece porque tem redução de uma substância que é secretada no estômago e essa substância ela é extremamente importante para a absorção da vitamina B12.
Então, o que acontece? A B12 está nessas fontes animais. Quando eles restringem essa carne por dificuldade, às vezes, da própria mastigação, às vezes por questão financeira também, e várias outras questões, ou às vezes até por preferência mesmo, acaba restringindo tanto o ferro quanto a B12 e um outro mineral extremamente importante, que é o zinco. E o zinco, quando ele começa a ficar baixo, eu falo que a gente entra meio que num ciclo vicioso, porque o zinco, ele tem uma questão muito importante no sistema imunológico. Então, o idoso que às vezes já tem uma fragilidade maior, ele pode ficar com, né, uma imunidade mais fragilizada também. E o zinco, ele tem muito a ver com o paladar, ele tem a ver com o apetite, com a distorção de sabores, e aí que já é um problema, como a Simone falou, né, da questão dos botões gustativos, de uma redução do paladar, ele ainda tem um mineral importante prejudicando ainda mais esse processo de sensação de sabor. Então acaba que o que a gente encontra muito mais seria essa questão do ferro, a questão da vitamina B12, esse zinco que a gente sabe que ele vai influenciar muito, e que é muito comum até quando a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma anamnese com esse paciente, pergunta do hábito alimentar, a gente já percebe que ele tem uma propensão muito grande de ter falta desse mineral. A vitamina D, como a Simone falou, já ela está meio que epidemiológica, né? E a gente sabe que o idoso também pode ter essa dificuldade por alguns motivos. Primeiro, que nós sabemos que a captação deles, né, pela luz solar, que seria uma das formas de transformar em vitamina D, ela fica um pouco prejudicada. E tem as questões de liberação das substâncias lá no pâncreas que vão ajudar na digestão da gordura. Então, ele tem uma dificuldade na digestão dessa gordura, e esse processo de redução dessa absorção por questões digestivas acaba prejudicando, porque a vitamina D, ela é uma vitamina que ela precisa da gordura para ser absorvida. Então, é algo que soma, né, em tudo isso aí, junto com hábitos alimentares e com todas essas questões do envelhecimento, e acaba culminando. Então, o que a gente mais encontra vai ser propriamente esses nutrientes aí. E complementando o que a Cris colocou, né, essa questão da carne, que já tem tem vitaminas, tem minerais, a grande questão ali também é a proteína, né, A Cris? proteína, Eu vejo vários pacientes que passam a macarrão, que é uma coisa fácil de fazer, rápida, né? E às vezes até miojo, já vi muito idoso comendo miojo, o pessoal fala que come miojo é criança, né? Eu já vi vários idosos comendo miojo, e aí o pessoal restringe a alimentação a macarrão, pão com manteiga, arroz, nem sempre tem condição de estar comprando uma carne, né? Sim. E aí fica a proteína fora, tanto do café da manhã, porque não toma leite, porque a moda agora é ter, né, intolerância à lactose, não que não exista, mas acontece, não é de todo mundo. Então aí ele não toma leite de manhã porque ele tem uma intolerância, porque, né, não é bom leite e tal. Chega na hora do almoço, às vezes não tem condição de comprar uma carne, ou carne vermelha não é saudável, ele para de comer a carne. Chega à noite, já não tem tanta fome, aí ele faz só um macarrão. E aí ele vai tendo uma perda importante da ingesta proteica. E isso impacta diretamente na parte muscular. E aí você começa a ter idosos fracos. O papai não consegue levantar da cadeira, papai não consegue fazer uma atividade sozinho mais. Por quê? Está perdendo proteína, ele não está conseguindo renovar o que ele tem no próprio corpo, porque não está entrando. Então, muitas vezes a gente também tem que complementar, reorganizar, distribuir o alimento para ele poder ter acesso. Essa questão da proteína, ela também é uma questão muito importante, porque, como a Simone falou, né, a gente precisa de tijolinhos para construir, né? E a proteína, ela entra nessa construção. Então, é muito importante no que a gente chama de renovação celular. Então, o idoso, ele já tem naturalmente uma renovação um pouco mais prejudicada, ela é uma renovação mais lenta. E se ele ainda não tem aquele nutriente que é importante para que essa renovação aconteça, ele vai ter muito mais prejuízos em decorrência disso. E é importante lembrar também que as proteínas, elas são importantíssimas para transportar os nutrientes dentro do corpo. Até um medicamento que às vezes ele precisa utilizar, ela necessita dessa proteína para que ela seja transportada. Para ser distribuído. Para ser distribuído, né? Fora a questão da imunidade. A nossa imunidade, a nossa defesa é feita de anticorpos. E isso é a base. É a base. Né? E então é muito comum a gente encontrar idosos realmente com baixa, né, de proteína, justamente às vezes
por causa dessa questão de ingestão mesmo, da dificuldade. E aí eu falo que é muito importante que as pessoas que estão auxiliando, a equipe que acompanha esse idoso, os familiares, os cuidadores, que eles estejam atentos a essas fontes alimentares. A qualidade. Que dê um apoio, né? Porque tem vários fatores. Às vezes a gente vai assim um pouquinho além, a gente pensa num idoso que às vezes tem artrose, ele tem uma artrite, ele tem dedos mais enrijecidos, dificuldade de movimento. Para cozinhar. Para cozinhar, às vezes ele tem dificuldade de descascar, de cortar. E se ele não tem alguém que auxilie nesse processo, ele vai acabar fazendo o que a Simone falou. Ele vai acabar abrindo mais embalagens do que processando mais alimentos. Ele vai deixar de cortar, de produzir o alimento. Ele acaba abrindo mais as embalagens. E aí a gente começa a entrar num ciclo que é completamente prejudicial para ele, porque ele está deixando de comer um alimento mais natural e está se voltando para o industrializado. E uma preocupação muito grande quando a Simone cita, né, esse macarrão, né, instantâneo, Mingais, né? Porque eu falo que é um grande problema, porque a maioria dos idosos já tem algum nível de alteração dos níveis da pressão arterial. E quando a gente pensa em recomendação de sódio por dia, a gente pensa uma média de 2.000 miligramas, e se a gente pensar que às vezes uma embalagem desse macarrãozinho instantâneo tem sozinha uma média de 1.600 miligramas, então isso traz pra gente uma preocupação muito grande com esse público. E às vezes o médico está lá investindo na medicação, aumenta, mexe, troca, né? Associa. E às vezes ele está com um comprometimento do processo de alimentação. Porque às vezes ele está consumindo, às vezes... A qualidade não está adequada. Imagina se ele consome 2 porções desse macarrão por dia. Ele chegando a ter 1.600 miligramas por porção, ele vai chegar a 3.000, a mais de 3.000 miligramas. E se ele precisa num dia todo de 2.000, é completamente justificável. Às vezes a dificuldade que o profissional está tendo lá em manter o equilíbrio dessa pressão. E muitas vezes a questão está lá, né, na alimentação. Como é que a família, e a pergunta foi para vocês, como é que a família entra nesse... Porque nós temos um problema. Nós temos a família que cuida do cuidador, aquela pessoa que cuida do cuidador, mas não tem ninguém, às vezes, que cuida da pessoa que cuida do idoso. Sim, não, muito comum. Então, é o que a gente bate na tecla. É o idoso cuidando do idoso, muitas vezes, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que pensar em dois, às vezes até mais situações. Então, vamos pensar no casal. Né? Temos 2 idosos em casa. Às vezes, um mais debilitado, mais acamado, e o outro cuidando daquele idoso. E aí temos que prestar atenção nesse cuidador, seja ele a esposa, seja ele o esposo. Ele está tendo condição, chega comida na casa, ele dá conta de ir ao supermercado comprar a quantidade suficiente, quem fica com o idoso acamado? Então a comida tem que chegar na casa. Que tipo de comida que está chegando na casa? Importante avaliar. Bom, além da comida que chega na casa, está dando conta de preparar? Tá tendo variedade de alimento, tá tendo variedade de fruta, tá tendo variedade de carne, para ter acesso a isso? Ok. Tá conseguindo preparar esse alimento de forma adequada? É o que é a questão. Tem artrose, que o paciente limita o paciente, tem a questão de prótese, será a carne tá muito dura, não tô fazendo porque a carne tá dura, não vou comer. Então, nesse tipo de casal, a gente tem que pensar em todos esses processos. O cuidador que mora sozinho, às vezes tem um paciente idoso que mora só com o cuidador, né? A gente tem alguns fatores. Às vezes o cuidador é até novo. Será que o cuidador está fazendo comida mais para ele do que para o idoso? Né? Então os gostos são de quem? São do paciente idoso ou são do cuidador? O que está chegando de fonte ali para ele fazer? Será que está deixando mais macarrão e mingau porque o outro não tem uma prótese? Então tem que olhar a questão do como chega esse alimento na casa, como esse paciente está conseguindo comer, a variedade do alimento que está tendo. São várias situações que você vai pontuando, que a família tem que ficar em estado de alerta. E uma coisa que a Cris falou é muito comum. Paciente que mastiga a carne, cospe. É como se ele não comesse. Tá? Volta a ser criança? Mais ou menos assim. É difícil, né? Às vezes a gente escuta muito isso. O idoso volta a ser criança. Não necessariamente volta a ser criança, porque ele tem uma história. Às vezes ele não tem um quadro demencial, ele não tem um déficit cognitivo e ele faz isso, né? É por questão de adaptação da vida, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que o idoso volta a ser criança e tratar ele como muita criancinha, que bonitinho, tem idoso que não gosta, né? Ele já tem uma vida vivida e ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. E aí você tem que ver como abordar esse idoso para tentar mudar o hábito. Mudar o hábito de um idoso não é fácil, né? Você tem que ir com calma, avaliar, não fazer grandes impactos, né, Cris? Às vezes, assim, você sai de 1 para 10, é muita coisa. Não, nós vamos sair de 1 para 3. Ai, deu super certo, adaptou o 3, tá tudo bem. Vamos passar para o 6. Aí do 6, ó, conseguimos, tal. Isso leva tempo, né? Não adianta de uma consulta para outra a gente querer que tudo resolva. Como a Cris falou, é um histórico. O nosso corpo, quando está envelhecendo, quando a gente chega aos 60, 70, 80 anos, ele carrega o que a gente viveu. O que você trabalhou, o que você lutou, seja comendo carne, aporte de cálcio no organismo, a atividade física que você fez. Então, o envelhecimento é todo um processo que foi trabalhado ao longo da vida, né? Então, também você não vai mudar esse hábito, esse processo, o jeito que ele está funcionando de um dia para o outro. Então, é ter conhecimento, entender as importâncias e ir começando aos poucos a ir modificando o que não está legal. Muito bem. Vou fazer um intervalinho agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. O papo está muito legal. A gente vai voltar e vai falar do câncer de mama. Claro que coincidência aí no idoso. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O mês de outubro é marcado pelo movimento Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. E durante todo o mês, os principais monumentos da cidade ganham uma nova cor. O câncer de mama ocorre com o desenvolvimento desordenado de células alteradas na mama. Então, essas células não têm controle, elas estimulam outras a um crescimento e ali forma um tumor. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e representa cerca de 28% de novos casos a cada ano. Mas é importante lembrar que os homens também podem ter a doença. 1% dos cânceres de mama acontece nos homens, por isso os homens também têm que passar a mão na mama, né, de vez em quando, no banho. Opa, apareceu alguma coisa, eu preciso me cuidar. Existiu ano passado uma notícia que a mamografia causava câncer de mama. Definitivamente, a mamografia vai fazer o seu diagnóstico precoce. Outra coisa é o tal do desodorante antitranspirante se causa câncer. É um mito. Algumas recomendações básicas são importantes para prevenir o câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então a mensagem é que se cuide, alimente bem, viva bem e procure um médico anualmente para, se tiver alguma coisa, detectar cedo. A mamografia é feita aí após 40 anos. Se você tem parente com câncer de mama, você, principalmente mãe, irmã, a sua chance de ter é muito maior. E aí, nós ginecologistas pedimos a mamografia muito mais cedo do que os 40. De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura vai desenvolver diversas ações nas unidades básicas de saúde. A programação está no site. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, de volta aí com Cultura Geral, doutora
Tem alguma novidade pra gente, doutora Simone? Sim, falei com o O Betão. que está em franca ascensão aí? Aí, tá vendo? Sempre aprendendo e sempre aprendendo. A gente tem que estar sabendo dessas últimas novidades, né? Comentei com o Betão agora no intervalo que na geriatria existe uma doença que está em franca ascensão. Na verdade, é uma descoberta, né? Que está sendo cada vez mais estudada, que é uma doença chamada sarcopenia. Os últimos congressos, a gente tem debatido muito sobre isso, sabe? Sarcopenia, antigamente, a gente achava que era só perda de proteína. É aquele idoso que vai ficando miudinho, né? Perna fraca, não consegue mais caminhar e vira um ciclo vicioso dentro do organismo, esse processo. Mas hoje a gente tem associado a sarcopenia com outros fatores, processos inflamatórios, associado não só à alimentação, mas à atividade física em si. Então, isso tem sido severamente estudado e cada vez mais a importância tanto da alimentação quanto da atividade física como componentes do tratamento dessa sarcopenia, né, Cris? Sim. Então isso acho que é válido a gente mencionar, é uma doença nova, né, mas que vai trazer grandes impactos na vida do paciente idoso e que a gente precisa estar atento. É comum às vezes o paciente chegar no consultório, né, não caminho mais, né, ou o filho leva, o papai não caminha mais. Por quê? Não, ele parou de caminhar, ele simplesmente parou de caminhar, não tem mais força para andar. Às vezes o paciente não foi um AVC, o paciente não teve algum fator, uma fratura da perna, ele parou de andar porque ele perdeu capacidade muscular para se manter em pé. E isso tem muito a ver com proteína, entendeu? Com esse processo da sarcopenia em geral. A hidroginástica ajuda? Atividade física é variada, hidroginástica é só uma delas. Eu falo que é muito difícil a gente falar assim, todo idoso tem que fazer hidroginástica. Você vai às vezes numa academia, né? Você chega lá, a turma de hidroginástica, assim, um monte de idosos. Nem sempre, tem pacientes que não toleram entrar dentro da água, não querem vestir o maiô, não querem colocar uma sunga, ou porque tá mais gordo, ou porque nunca usou, porque não é padrão, não gosta de água fria, acha a água fria, vou sair da água quente, vou no vento, vou pegar um resfriado. Então, assim, eles têm várias queixas. Então, hidroginástica é uma boa opção? Sim, a hidroginástica ajuda a manter uma atividade física, a manter o movimento do organismo. Mas tem outras atividades que você pode se encaixar. Pode ser uma caminhada, pode ser um pilates, né? Você pode estar fazendo aí dança. Hoje em dia a gente tem vários ritmos que o paciente idoso pode se adaptar. Dança de salão. Eu falei que quando eu fiz dança de salão, dançar salsa não é fácil, não. Você tem que ter uma perna, você tem que ter uma respiração, equilíbrio ali das duas coisas. Todo mundo acha que é fácil, né? Não, pois é. Então, às vezes, o paciente não tolera uma hidroginástica, que é uma boa atividade física, mas tem outras atividades que ele pode estar fazendo. Então, ele tem que se descobrir, ele tem que estar disposto a movimentar o corpo, tá? Então... A gente está indo para a parte final. Vamos falar um pouquinho do câncer de mama para a gente encerrar. Há muita incidência no idoso? Sim. A incidência aumenta com o envelhecimento, isso é uma coisa assim notória, tá? Inclusive, esse rastreamento que a gente faz do câncer de mama, ele é feito a partir dos 50 anos por isso, porque a incidência aumenta geralmente a partir dessa idade. Fica mais frequente. Não quer dizer que antes dos 50 não tenha, mas a partir dos 50 aparece mais, tá? Isso é que aumenta a incidência. Então, por isso, a partir dos 50 anos, o protocolo do INCA, né, coloca que a partir dos 50 anos as mulheres devem fazer mamografia a cada 2 anos, tá? É importante lembrar que isso é um rastreamento. Qual que é a diferença de rastreamento e diagnóstico? O rastreamento, o paciente não sente nada, não palpa nada, não sentiu nada, vai fazer a mamografia mesmo assim. Uma a cada 100, 200, 500 que forem avaliadas, se uma conseguiu diagnosticar de forma precoce, valeu a pena, mesmo sem sintoma. Isso que é o rastreamento. É diferente de um paciente que fez uma palpação da mama, ou que notou alguma coisa diferente, ou que numa mamografia ou no ultrassom mostrou uma alteração. Isso já parte para uma investigação diagnóstica. Então, às vezes, com 30 anos, o paciente notou um caroço na mama, ele vai fazer, às vezes, um ultrassom, dependendo de uma mamografia, depende da característica da mama, né? Não é porque ele não tem 50 que ele não vai fazer, isso é importante saber. E, da mesma forma que tem o início, que é uma marca, né? A partir dos 50 anos, eles colocam, o INCA coloca até 69 anos. Então, passou de 69 anos, não tem mais câncer? Não.
Pode ter câncer sim, isso pode acontecer, mas a partir dos 60 anos não vai ser feito em todas as mulheres, não vai ser daquela forma assim, todo mundo tem que fazer, tá? Por quê? Porque a partir dos 69 anos você vai avaliar a funcionalidade do paciente. Aquele paciente que está muitas vezes acamado, você vai ficar procurando agulha no palheiro. O paciente às vezes não tem nenhuma vida, né, de uma forma completa. Ficar procurando um problema, então às vezes tem que ser ponderado caso a caso. Então antes dos 50 tem que ser acompanhado, avaliado. Depois dos 69 também, casos particulares. Entre 50 e 69, todo mundo. Ok? Então Agora, isso é doutor, importante. deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o cuidador ou a pessoa que está olhando consegue identificar? Apalpando? Sim, às vezes não só apalpando, tá? É observando a característica das mamas. A mama, às vezes, ela pode ter o caroço, sim, que é o que as pessoas mais comumente falam, né? Mas pode ter retração, pode ter cor diferente, pode ter a pele, um aspecto em casca de laranja, sabe? Aquela coisa brilhante, cheia de furinhos. Às vezes fica muito vermelho, às vezes no mamilo sai um pouco de secreção. Então são vários sinais que ele pode estar acompanhando. A questão da autopalpação, né? De como fazer a autopalpação, como que funciona, todo mundo tem que fazer? Sim, todo mundo tem que conhecer o próprio corpo, a começar da mama, né? Dentro da característica da mulher, dentro desse outubro rosa, ela precisa conhecer a própria mama. Então, às vezes ela está palpando a mama. Como é que faz, doutora Simone? Pegue na sua mama, entendeu? Não tem um critério, pegue primeiro do lado direito, suba e vai fazendo a roda. Não. Se você conhecer a sua mama, apertar a mama, palpar, você vai saber se ela tem caroço, se ela não tem. No outro ciclo você faz. Tem uma periodicidade? Tem que ser todo dia? Não precisa de ser todo dia. Mas tem que ser de uma forma que você vai notar quando ela estiver diferente. Às vezes na hora que levanta, às vezes não tá nem palpando. Eu levantei a mama repuxou. Antes não repuxava, agora tá repuxando, tem alguma coisa diferente. Aí é a hora de procurar um médico para poder estar caminhando em relação a isso. Entendeu? Doutora, muito obrigado pela sua presença. Qual é o cuidado, um recado que a gente deixa, qual é o cuidado que a gente deixa para as pessoas que precisam de orientar as famílias, né, das pessoas idosas, orientar o idoso? E qual é a orientação que a senhora deixa para essas pessoas? Tanto para quem olha, para quem também precisa se alimentar bem, né? O idoso que precisa se alimentar bem. O recado, acho que mais importante, é que a gente se conscientize que a nossa alimentação, o mais importante é que ela seja baseada, quanto mais possível, em alimentos naturais. Quanto menos industrializados, quanto menos a gente abrir embalagem e mais a gente descascar alimentos, quanto mais a gente usar alimentos na sua forma natural, menos riscos nós vamos estar correndo. Inclusive com relação, né, ao câncer de mama que a Simone acabou de falar, que nós sabemos que ele pode ter uma correlação muito grande com os processos alimentares, com alguns aditivos químicos, com a obesidade, né, com o aumento do tecido adiposo, por aumento de substâncias inflamatórias produzidas por essa gordura. Então, hoje nós sabemos que a alimentação ela é uma grande moduladora de tudo. Então, o recado que fica para quem cuida, o recado para as pessoas que querem se alimentar melhor, é que fiquem atentos, não pensem só em se alimentar. Pense um pouquinho mais em nutrir, né? Pense no nutriente, porque a alimentação ela é prazer, sim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as fontes, onde que nós vamos buscar a informação, que hoje a informação eu acho que ela está muito banalizada, hoje o acesso está muito fácil, mas a pergunta Fake news, né? Justamente, né? É o assunto da moda, né? É o assunto da moda, e eu fico me perguntando, sempre que a gente vai colocar a nossa saúde em jogo, vale a pena eu me basear em qualquer informação? Então eu sempre deixo um recado, pergunte quem que é a pessoa que está me orientando, qual que é a conduta, qual a ética que essa pessoa está tendo comigo, porque hoje, infelizmente, as informações, muitas vezes, elas mais nos confundem do que nos educam. Então, resumindo,
procura alimentação mais saudável, mais natural, menos industrializados, procure informar-se, né? Se você tem um idoso que está no seu cuidado, procure saber das peculiaridades, das necessidades dele. A gente precisa ter as adaptações que são necessárias para cuidar bem dessa pessoa e que essa fonte, que essa informação seja sempre uma fonte segura, que ela venha de algo que seja científico, que não seja algo, como a Simone falou, que está na moda, porque todos nós temos as nossas individualidades, nós temos reações diferentes, então nós não podemos nunca nos basear nas orientações de outra pessoa, né? Nós precisamos conhecer o nosso corpo, as nossas individualidades, o que nós precisamos. Então, assim, procure orientação com quem realmente possa mais esclarecer do que confundir. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer isso. Passa rapidinho, né? Um assunto ainda, quando é bom assim, passa muito rápido, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.